Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso ManoliCast, o seu podcast de medicina. E o episódio de hoje requer uma pausa, literalmente. Nós vamos falar aqui sobre meditação e saúde e comigo, para trazer muito conteúdo e muita informação sobre esse assunto, a doutora Regina Chamon. Tudo bem, doutora? Bem-vinda. Obrigada pelo convite, Aline. Uma alegria estar aqui com vocês. Bom, para a gente conhecer um pouquinho mais a sua trajetória, do porquê falar sobre esse assunto, conta pra gente. Bom, eu sou médica hematologista, então eu tenho uma formação bem convencional, tradicional, fiz faculdade de medicina na Unicamp. E quando eu comecei a atuar, principalmente na oncohematologia, pacientes com leucemia, linfoma, eu percebia que havia um sofrimento ali que a gente não conseguia muito cuidar com remédios, né? Faltavam elementos para que eu conseguisse abranger de forma mais integral o cuidado desses pacientes. E aí eu comecei a buscar onde que eu poderia encontrar essas outras ferramentas. E fui me especializando para esse olhar de uma saúde mais integral. E me encantei pela área do gerenciamento do estresse e o uso das práticas mente-corpo como estratégias de gerenciamento do estresse. Então, a partir daí, eu me certifiquei em manejo do estresse e treino da resiliência pela Harvard Medical School, eu me tornei professora de meditação, fiz a minha formação na Unifesp, e hoje em dia eu faço parte do corpo docente de um curso que forma profissionais de saúde, instrutores de meditação, para a gente trazer isso para um contexto bem baseado na ciência, né? Mas eu sempre tive a vontade de levar isso para mais pessoas, de expandir esse conhecimento. Então, além de usar a meditação como uma ferramenta dentro do meu consultório, no cuidado com pacientes ainda dentro da oncologia, eu comecei também a falar para profissionais de saúde, trazendo muito da base científica que hoje a gente já tem sobre essa prática, né? E a partir daí, a gente publicou pela Manoli o livro Meditação e Saúde, dos mosteiros aos consultórios médicos, que é um livro que traz toda essa base científica, tudo que a gente já tem hoje de ciência feita nessa área, e é bastante coisa. Olha, que legal. Para quem está nos assistindo aqui através do YouTube, a gente tem a fotinho aqui do livro, também super completo, se você quiser mais informações depois, ele está super à venda. Mas para a gente entender, eu quero saber mais. Se a gente fosse definir o que é meditação, o que seria? Isso é uma grande confusão, né? Hoje em dia a gente tem essa palavra meditação sendo utilizada para muitas coisas, para muitas práticas, muitas técnicas. Então é legal a gente que é médico entender o que a gente está falando quando a gente fala de meditação, até para que a gente tenha elementos de ler um artigo científico e saber se aquilo é mesmo o que eu estou pensando. Então a meditação, ela é uma técnica, existe uma técnica que é executada. Essa técnica, ela tem um treino da nossa capacidade de atenção. Então, a gente treina vias cerebrais que fortalecem a nossa capacidade de atenção. E essa técnica, além de fortalecer a nossa atenção, ela também induz no nosso corpo uma resposta fisiológica que a gente conhece como resposta de relaxamento, que é exatamente o oposto do estresse. Então, em linhas gerais, assim, a meditação é uma técnica que é feita a partir de um treino da nossa atenção e que pode trazer uma série de benefícios em saúde. Ela é um pouquinho diferente, Aline, de um simples relaxamento. Então, quando a gente coloca, por exemplo, um áudio no YouTube de relaxamento... Vou meditar no parque. Isso, ou de imaginação guiada, né? Que a gente acaba usando muito o nosso processo de raciocínio, de lógica para seguir esse relaxamento. Isso não é meditação, né? Então, a meditação, ela tem uma técnica, pelo menos em algum momento essa técnica é algo que a gente faz com a gente mesmo. Então, a gente aprende, de repente tem um instrutor guiando por alguns minutos, mas a partir de um certo momento é a gente que faz sozinho. Essa técnica, ela vai ter uma âncora, um ponto para onde a gente traz a nossa atenção, algo que ancore a nossa atenção no que está acontecendo agora. Então, a meditação, ela não é uma fuga da realidade, muito pelo contrário, é a gente estar presente e consciente do que está acontecendo com a gente nesse momento. E ela tem um outro elemento muito importante, que é o elemento da contemplação.
que seria a gente observar sem se envolver com o que está sendo observado. Parece difícil, mas não é, né? Então, geralmente, quando a gente pensa em alguma coisa, quando surge um pensamento na nossa cabeça, mesmo sem perceber, a gente começa uma conversa com esse pensamento, né? Então, tô no trânsito e de repente alguém buzinou. E aí você fala, ai meu Deus, essa pessoa buzinou, eu tô atrasada, mas eu vou chegar atrasada e minha agenda vai atrapalhar toda. E eu saindo do consultório, eu tinha que passar no supermercado, tinha que pagar a conta. Então, uma buzina que aconteceu levou a nossa cabeça, né, para um contexto totalmente fora do que está acontecendo. Então, esse treino da meditação envolve, veio a buzina, a gente deixa isso embora e volta para o que está acontecendo. Então, esses dois elementos de uma âncora para a nossa atenção e essa atitude contemplativa de relaxamento do nosso conteúdo mental, do nosso processo lógico, caracterizam uma técnica de meditação. E aí você comentou, né, sobre a sua experiência, você contou um pouquinho da sua trajetória, mas como que você enxerga a meditação dentro da prática clínica, né? E qual a importância do seu olhar hoje para isso? A meditação, ela tem uma série de evidências científicas já que ela desacelera no nosso corpo o processo de estresse, que a gente sabe que está envolvido com uma série de doenças que são as doenças mais comuns dos dias de hoje, que a gente chama das doenças crônicas não transmissíveis. Então, dentro desse grupo de doenças, a gente tem doença cardiovascular, doença neuropsiquiátrica, doenças do metabolismo. Elas têm como base uma inflamação que pode ser causada ou agravada pelo processo de estresse. E a meditação exatamente faz o oposto desse processo de estresse. Então, a gente vê grandes sociedades médicas hoje trazendo a meditação como parte do cuidado dos pacientes. A gente tem guidelines da American Heart Association, trazendo a meditação como uma das ferramentas para a redução do risco de doença cardiovascular. A Sociedade Americana de Oncologia Clínica tem um guideline sobre o uso da meditação para o apoio ao paciente oncológico. Então, a meditação ela começa a entrar tanto no contexto, eu brinco que a meditação tanto é diagnóstico quanto é tratamento, né? Porque ela entra no cuidado em saúde, primeiro, nesse lugar de diagnóstico, que é da pessoa conseguir se observar melhor. Então, um paciente que sofre de dor crônica, ele começa a observar melhor a sua dor, ele começa a perceber que aquela dor, ela tem um ritmo, ela de repente tá um pouco mais intensa e aí ela alivia sem que ele precise sair correndo para tomar um remédio. Então, a meditação traz pra gente essa maior consciência do que está acontecendo dentro do nosso corpo. E ela é tratamento no sentido de que ela muda a fisiologia do corpo. Então, usando de novo o exemplo da dor crônica, a prática da meditação, ela leva a relaxamento muscular. E muitas vezes a pessoa que sofre com dor, ela vai fazendo a posição antálgica, ela vai fazendo várias contraturas musculares para equilibrar, compensar aquela dor, ela começa a ter dor em outro lugar. Então, a meditação tem primeiro esse papel de relaxamento muscular, tem um papel de uma ação anti-inflamatória, por uma alteração epigenética mesmo, né? Então, quando a gente faz uma prática regular de meditação, a gente diminui a expressão de um gene, que é o gene NF-kappa-beta, que é um gene que está envolvido com o processo inflamatório. Então, a gente reduz essa inflamação crônica de baixo grau. Então, todas as condições que têm um fundo inflamatório, elas são beneficiadas com a prática da meditação. Falei da dor crônica, pode ser fibromialgia, pode ser doença autoimune, né, que são doenças de muito difícil tratamento. Então, existe essa alteração fisiológica, mas o que eu vejo que é o principal benefício da gente trazer a meditação para dentro da prática clínica é que essa técnica, ela permite que a pessoa mude a sua relação com a doença. Eu acompanho pacientes oncológicos há muitos anos e eu vejo isso acontecer com muita frequência. Eu ia te perguntar, né, se você teria algum exemplo Sim. ou até alguma vivência onde você viu que a meditação fez a diferença naquele cuidado. Sim. No livro eu conto algumas histórias sobre isso, mas trazendo uma aqui para a gente exemplificar, eu acompanho muitas pacientes que têm câncer de mama, que na fase pós-quimioterapia, cirurgia, radioterapia, essas mulheres acabam fazendo uma terapia hormonal que induz uma menopausa. E muitas pacientes jovens, quando entram nessa menopausa induzida pelo tratamento,
elas têm de forma muito abrupta todos os sintomas da menopausa. E as ondas de calor, o fogacho, é algo que atrapalha demais a qualidade de vida dessas mulheres. Então, uma paciente que eu acompanhei, ela estava muito incomodada com a onda de calor e isso gerava um quadro de ansiedade muito intenso. E a partir do treino na meditação, ela começou a perceber que a onda de calor, o sintoma, durava ali uns 2-3 minutos. Vinha aquele calorão e ia embora. Mas isso gerava um quadro de ansiedade que persistia por 2-3 horas até a próxima onda de calor. Então, o que trazia o desconforto para ela não era a onda de calor em si, mas esse processo ansioso que se iniciava a partir da onda de calor. E aí ela ficava, será que a doença vai voltar? E se voltar, o que vai acontecer? Será que eu vou poder ter filho? Será que meu marido vai me largar? Porque ela tinha tido o diagnóstico logo após o casamento. Então, o que a gente conseguiu trabalhar com essa paciente? A percepção de que a onda de calor não era algo que incomodava tanto e de que quando ela entrava nesse processo de ruminação mental pela ansiedade de uma possível retorno da doença, ela conseguiu, através do treino da atenção, perceber que ela entrava nesse processo e voltar para o que estava acontecendo, e voltar para o momento presente, e voltar para o que ela estava vivenciando naquele momento. Então, a meditação ajudou muito essa paciente a sair do processo ansioso que era gerado por um sintoma. Esse é um exemplo de como a gente pode aplicar a meditação dentro desse contexto, né? Então, com esse seu relato, a gente entende também que está super ligado com a saúde mental. Porque se ela consegue ter aquele domínio, ela também consegue, né, principalmente neste caso, ter o domínio de si e a ansiedade também baixar e isso é um todo, né? Sim. A gente tem estudos publicados em grandes revistas médicas. Saiu um estudo no JAMA, que eu não vou saber se foi 2021 ou 2022, mas enfim, por aí, que pegou pessoas com diagnóstico de transtorno de ansiedade, leve a moderado, dividiu essas pessoas em 2 grupos para fazer o tratamento de primeira linha. Então, o primeiro tratamento que essas pessoas iam fazer. Um grupo usou uma medicação com efeito ansiolítico, que é muito comum da gente usar hoje em dia, que é o escitalopram, e o outro grupo foi praticar meditação. Não usou nenhum remédio, só a prática da meditação, e essas pessoas foram acompanhadas ao longo de 8 semanas. E o que a gente vê de resultado desse estudo é que o efeito da prática regular da meditação e do ansiolítico foi exatamente o mesmo. Em 2 meses, a resposta no sintoma foi o mesmo. O que aconteceu é que a medicação melhorou um sintoma um pouquinho mais rápido. Então, assim, 1 semana mais rápido. Mas o resultado final é igual, mostrando que existe uma não inferioridade da meditação em relação ao ansiolítico, né? Então, quando a gente pensa no funcionamento da nossa mente, a meditação nos traz essa clareza. Como é que a minha mente funciona? Esse foi o objetivo inicial da prática da meditação há muitos 1000 anos atrás, né? A meditação, ela não foi uma prática que chegou pra gente como um recurso de saúde. De forma nenhuma, era uma prática de desenvolvimento pessoal que vem desde tradições milenares, como a yoga, o budismo, e essa prática sempre teve esse objetivo da gente ganhar intimidade com o funcionamento da nossa mente. Então, quando a gente pega a palavra em sânscrito, que quer dizer meditação, que é bhavana, bhavana no sânscrito quer dizer ganhar familiaridade. O que a gente está fazendo com a prática da meditação é que a gente está aprendendo como a minha mente funciona. Infelizmente, a nossa mente não vem com manual de instrução, né? Então, a gente começa a perceber, nossa, olha, quando eu me exponho a uma situação que me gera ansiedade, eu costumo, sei lá, morder mais, eu costumo contorcer meu ombro, eu costumo falar mais rápido e ficar mais agressiva. Então, eu vou aprendendo como é que eu funciono. E uma vez que a gente ganha essa luz, né, a gente aprende como a gente funciona, isso faz com que a gente possa escolher qual é a ação que eu vou tomar a partir disso. Então, a gente sai de um comportamento que é muito reativo, muito explosivo, e passa a ter um comportamento que é de uma resposta mais consciente e escolhida a partir de como eu me percebi, de como eu tô dentro daquela situação. E isso para um profissional de saúde
é fundamental, né? A gente falou bastante do paciente, mas para nós como profissionais, desenvolver essa habilidade é muito importante. E aí, como? Acho que, né, você, profissional da saúde aí que está nos ouvindo, nos assistindo, deve estar agora se questionando, mas por onde eu começo, né? O que eu faço para me ajudar e ajudar o meu paciente? Sim. Acho que a primeira coisa, você pode ler meu livro. Mas, brincando, a gente vive numa sociedade que está muito acelerada e a gente é convidado o tempo todo a acelerar, né? E o profissional de saúde ainda mais. A maioria de nós médicos, a gente trabalha em vários lugares, a gente tem cargas horárias excessivas de trabalho, a gente tem uma responsabilidade muito grande, então isso gera um padrão muito tenso no nosso dia a dia. O dia a dia do profissional de saúde é muito estressante, né? Então, acho que um primeiro caminho é a gente começar a inserir pequenas pausas no nosso dia. É muito difícil para quem está super acelerado sentar e ficar em silêncio por 15 minutos. Parece algo extremamente assustador, né? Ao mesmo tempo que parece pouco, é muito. Exato, a hora que você tenta, é muito. Então, um primeiro passo é a gente inserir isso que nos meus cursos eu chamo de mini práticas. A gente inserir pequenas pausas no dia. Uma coisa que eu faço muito no meu consultório é, entre um paciente e outro, liberei um paciente, antes de chamar o próximo paciente, eu paro ali um minutinho, volto a atenção para minha respiração, e fico durante 1 minuto respirando de forma mais profunda, prestando atenção no ar entrando e saindo. Se você quiser, você pode contar 10 respirações desse jeito, né? E aí eu vou para o próximo paciente. Então, isso é algo que eu faço com muita frequência. A gente pode fazer isso também antes de entrar no quarto de um paciente no hospital, né? Para ali 1 minuto. Uma outra mini prática que ajuda muito é a gente perceber como que é o som do ambiente onde eu tô, qual que é a paisagem sonora em que eu tô inserido. Então, para ali 1 minutinho na porta do quarto e ouve. O que tá de barulho aqui? Então, esse é um jeito. Mini práticas são um jeito. Outro jeito é a gente trazer, de alguma forma, essas práticas para dentro do serviço de saúde, né? Então, tem muitos hospitais hoje em dia que têm grupos de momentos de pausa, de atenção plena, de mindfulness. Em todos os lugares em que eu trabalhei até hoje, a gente faz grupos com toda a equipe. Então, 5 minutos antes de começar o plantão, a gente faz uma pausa, faz um relaxamento do corpo, né? Então, a gente vai treinando de forma, em doses homeopáticas, a gente vai treinando essa pausa, essa parada, né? Eu acho que essa é uma forma boa de começar. E eu acredito que você já deve ter, no seu caminho, lidado com a resistência, o outro lado, né? Sim. De achar que não faz sentido, né? Achar que... Enfim, como lidar com isso? A gente tem resistência tanto de outros profissionais como de pacientes. Tenho isso é algo disso. Muito comum. E aí, o caminho que eu vejo que é um caminho mais fácil da gente seguir é a gente desfazer alguns mitos que envolvem a meditação, né? Então, o primeiro dos mitos que eu vejo, principalmente para os pacientes, é algo que ficou muito popularizado, mas é uma interpretação enganada da prática da meditação, que meditar é não pensar em nada. E isso é extremamente assustador, assim, né? Principalmente para quem é ansioso, para quem tem um pensamento mais acelerado, parece impossível. Isso pensar é mito, em então, porque isso é muito real. Eu já ouvi. E não Fecha o olho e não pensa em nada. Não pensa em nada. Então, isso é mito total. Isso é mito. Assim como o nosso coração bate, o nosso pulmão respira, o nosso cérebro produz pensamentos. Essa é a função dele. Então, se a gente parar de pensar, a gente morreu. Realmente dá um nervoso mesmo, Exato. né? Porque você não consegue não parar. Não consegue, não. Então, a gente tem uma geração de pensamentos espontâneos que acontece o tempo todo ao longo do dia. A gente tem estudos de neurociência hoje já que mostram que a gente gera um pensamento espontâneo a cada 10 segundos. É uma quantidade muito grande mesmo de pensamentos. Então, meditar não é parar de pensar. Mas meditar é a gente observar que esses pensamentos espontâneos surgem e a gente não se envolver numa sequência com ele. Então, lembra do exemplo da buzina? Deu uma buzina, aí você já pensa na conta que você esqueceu de pagar, na sua agenda do dia seguinte, Deu a buzina, a gente volta para o que está acontecendo, né? Então, os pensamentos espontâneos, eles continuam acontecendo,
mas a gente diminui o nosso envolvimento com eles. Tá. Então, primeira coisa, meditar não é parar de pensar. Segunda coisa, meditar não é necessariamente vinculado a uma tradição religiosa. Essa eu acho que é uma outra grande confusão que gera muita resistência dos pacientes. E por que isso acontece? Porque a gente se acostumou a ouvir muita meditação relacionada ao budismo, relacionada à prática de yoga. E realmente, se a gente parar para observar com calma, todas as tradições religiosas praticamente têm práticas contemplativas. Isso é algo comum a todas as religiões, inclusive religiões próximas a nós aqui. Então, o cristianismo tem uma prática de meditação, a cultura judaica tem práticas meditativas, contemplativas, mas a gente também pode fazer a prática da meditação num contexto totalmente secular, num cenário que não tem nenhum vínculo religioso, que é como eu trabalho a meditação hoje dentro do contexto da saúde. Essas práticas que não têm vínculo religioso, elas ganharam muita popularidade a partir dos programas de mindfulness, os programas de atenção plena, que são programas, em geral, de 8 semanas, que dentro deles tem uma série de técnicas que são ensinadas e também tem técnicas de meditação. Então, nem todo mindfulness é meditação, nem toda meditação é mindfulness, mas dentro dos programas de mindfulness a gente tem técnicas de meditação. Então, acho que desvincular a meditação da religião ajuda a quebrar uma barreira. E para o profissional de saúde, acho que uma grande barreira que eu vejo é a questão da meditação parecer algo místico, esotérico, né? Parecer algo muito alternativo para a gente trazer para o cuidado em saúde. Quando, na verdade, a gente já tem muita evidência científica, tem muita base de pesquisa acadêmica já feita e ainda sendo feita com a prática da meditação. Então, uma coisa que quebra a barreira para o profissional de saúde é a gente mostrar essas evidências científicas, né? Então, lá no meu livro, por exemplo, você pega as últimas páginas, tem uma quantidade enorme de referência bibliográfica. E a gente tem, como eu falei, grandes sociedades médicas já trazendo isso. Então, eu acho que para o profissional de saúde entender a neurofisiologia dessa prática ajuda a gente a perceber que eu não estou falando de nada esotérico, de nada que está fora da ciência. A gente está falando de algo que muda a fisiologia do corpo e que, por isso, traz uma série de benefícios. Você acredita na inserção disso na formação médica futura, de repente? De ter que esse profissional já saia de uma faculdade com entendimento maior e mais profundo sobre o assunto? Eu acredito muito nisso, Aline. A gente tem visto esses movimentos acontecendo, né? Então, muitas faculdades de medicina hoje já trazem disciplinas que têm esse olhar de uma saúde mais integral, que vão envolver não só necessariamente a meditação, mas os 6 pilares de um estilo de vida saudável. Na época que eu fiz faculdade, 20 anos atrás, esse ano eu tô fazendo 20 anos de formada, isso nem de perto passava. Não se falava de maneira alguma. Mas hoje a gente já tem isso sendo ensinado, né? Então, o que a gente vê muito na faculdade de medicina é como é que eu trato doença. E essas práticas, elas são práticas também de promoção de saúde. Então, nós como médicos, a gente precisa entender o que é saúde e como promover isso de uma maneira mais proativa, para que a gente diminua a incidência de uma série de doenças que a gente sabe que são possíveis de prevenir. Então, eu acredito sim que esse olhar mais integral da saúde, ele pode ser inserido já na educação médica e que esses médicos saiam dali profissionais que tenham esse olhar não só da saúde do paciente, mas da sua própria saúde, né? Eu costumo dizer, quando eu dou aula para alunos, estudantes de medicina e médicos, que autocuidado é uma questão de ética profissional. Se a gente não tá bem, não adianta, a gente não vai oferecer o melhor cuidado para o outro, né? E o estar bem para cada um é diferente. A meditação é uma possibilidade, mas não é a única. Mas a gente, como profissional, a gente precisa ter esse olhar de que é importante a gente se cuidar para que a gente possa cuidar bem do outro. É muito legal, né? Esse assunto. Nós tivemos um podcast recente sobre saúde mental. E o profissional trouxe justamente isso, né?
primeiro, o médico, ele tem que cuidar da sua saúde mental, para depois cuidar do outro. Porque a gente vê uma quantidade imensa de pessoas cuidando do outro e não olhando para si. E você trouxe a mesma coisa para este lado. Então, a importância né, você aluno, você profissional, você que já está no mercado, mas olhar para si primeiro, né? A gente tem muita dificuldade, né? Como profissionais de saúde, a gente cuida muito do outro, mas a gente tem dificuldade de fazer essas pausas. E o que eu percebi ao longo de todos esses anos como praticante de meditação, porque a meditação entrou na minha vida primeiro como uma prática pessoal, né? Depois para os pacientes, depois como professora de outros profissionais de saúde. Mas o que eu percebi ao longo desses anos como praticante é que a prática regular diária da meditação me permite ser mais paciente, ter mais paciência para ouvir o outro. Eu tô mais atenta na consulta, eu me distraio menos e com isso eu tenho uma maior precisão diagnóstica, eu consigo fazer diagnósticos mais certeiros. Eu consigo ter uma maior percepção do paciente que está ali na minha frente para a gente juntos encontrar um plano de cuidado que faça sentido para ele. Então, quando a gente está descansado, quando a gente tem essa mente que funciona de uma maneira saudável, a gente se torna um profissional de saúde mais assertivo, mais eficiente e com isso a gente gera mais valor para o nosso paciente e a gente gera uma maior fidelização do paciente com a gente. O paciente, ele quer voltar, ele quer ser cuidado dessa forma, né? E num mercado tão competitivo como é o mercado da saúde hoje, a gente criar vínculo com os nossos pacientes faz muita diferença. Então, acho que pensando no nosso cuidado, mas também pensando no cuidado com a nossa profissão, essa prática é uma prática que nos faz crescer demais. E reflete muito, muito legal. Bom, estamos chegando aqui no finalzinho do nosso podcast. Então, eu queria que você deixasse um recado para essa turma que está chegando agora, né? Uma galera nova, numa era de inteligência artificial, com tudo muito rápido, né? Como inserir isso? Sim, eu acho que principalmente nesse mundo que a gente vive, em que toda hora a gente é chamado a estar fora, né, tá com a atenção para fora, ter muito estímulo, a gente ter pequenos momentos de pausa para olhar para dentro faz com que a gente tenha um corpo mais saudável, uma mente mais saudável. Então, a gente começar esse treino de forma pequena, gradual, vai aumentando aos pouquinhos, mas tenha todos os dias o seu momento de pausa. Seja esse momento através da meditação, através de uma escrita, através de um exercício de relaxamento, cada um vai encontrar o seu caminho. Mas a gente pausar alguns minutos e se conectar com o que está dentro da gente é o que nos faz ficar bem nesse mundo tão caótico que a gente tem vivido hoje. Muitíssimo obrigada. Bom, eu queria que você deixasse seus recados, rede social. Bom, o livro da doutora está à venda. Se você quiser saber mais sobre meditação e saúde, está tudo lá. E se você quiser conhecer mais o trabalho, por favor. Tem o podcast que eu apresento, que é o Desestresse, tá em todas as plataformas de áudio e é um podcast onde eu entrevisto profissionais de saúde sempre com esse olhar de uma saúde integral, mas baseada na ciência e com muita ética. E no meu Instagram, o @doutorasanguebom, lá tem informação sobre os meus cursos, curso de capacitação em gerenciamento do estresse para profissionais de saúde, grupo de estudo para quem quer entender um pouco mais a ciência dessa prática. Então, lá no @doutorasanguebom vocês encontram tudo e no podcast Desestresse também. Muitíssimo obrigada, viu? Obrigada. Obrigada a todos vocês que estiveram conosco. Nos acompanhem aí através das redes sociais. Manolicast presente no Spotify, no YouTube e até o próximo episódio.